Essa é a nossa segunda aula a respeito de núcleo. Na primeira aula a respeito de núcleo, a gente estudou basicamente a respeito da anatomia do núcleo. Agora nós vamos estudar a respeito da parte mais importante do núcleo, que é o seu material genético. Se você gostou da primeira aula, já aproveita, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo para o YouTube entender que o vídeo é relevante, coloca aí comentários para eu saber o que eu posso melhorar e outros assuntos que eu posso trabalhar para você. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer me elogiar, deixa aí nos comentários. E se você quer xingar, também deixa aí nos comentários. E se você quiser manter contato comigo, é só fazer contato através das redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, está tudo aí aparecendo na tela para você. Em todas as células eucariontes, as moléculas de DNA elas estão combinadas com proteínas que nós chamamos de proteínas histonas. Aqui no nosso esquema, nós estamos vendo a molécula de DNA no formato de dupla hélice, combinado com essas proteínas histonas. As moléculas de DNA se enrolam nas histonas como se fosse uma linha envolvendo um carretel. E aí a gente vai perceber que essa combinação de DNA com as proteínas histonas é isso que nós chamamos de cromatina, ou dependendo de onde você vai fazer prova, esse filamento de DNA com histonas pode ser chamado também de cromonema. Repare que nessa cromatina nós temos a região onde o DNA se enrola nas histonas. Essa região nós chamamos de nucleossomo. Esses nucleossomos, eles podem se agrupar, gerando regiões mais enroladas, mais condensadas da molécula de cromatina. E aí a gente vai perceber que a cromatina ela tem duas regiões diferentes. Olhando o filamento de cromatina, você vai ver uma região mais esticada, que nós chamamos de eucromatina, e uma região mais condensada, que nós chamamos de heterocromatina. Na heterocromatina, as moléculas de DNA estão muito enroladas, portanto, todos os genes dessa região eles estão inativados. Já na eucromatina, não. As moléculas de DNA elas estão mais abertas, portanto, é uma região onde todos os genes estão ativados. Quando a célula se prepara para a divisão, toda a molécula de cromatina vai estar condensada. E aí, aquilo que era chamado de cromatina passa a ser chamado de cromossomo. Esse cromossomo, então, ele é, na verdade, formado por cromatina condensada. Quando a gente observa uma célula de fêmea de mamífero, nós vamos perceber que mesmo quando a célula não está se dividindo, mesmo quando a gente tem um núcleo interfásico ou metabólico, aparece uma marca de cromatina no núcleo da célula de fêmea de mamífero. Essa marca de cromatina é chamada de cromatina sexual. E ela é chamada de cromatina sexual porque ela é exclusiva da fêmea de mamífero. Lá na aula de genética, você deve ter aprendido a respeito de cromossomos sexuais e você aprendeu que o homem tem dois cromossomos sexuais diferentes, que nós chamamos de X e Y. Já no caso das fêmeas, elas vão apresentar dois cromossomos sexuais iguais, que nós chamamos de XX. Nas meninas, um cromossomo X veio do espermatozoide, tem origem paterna, outro cromossomo X veio do óvulo, tem origem materna. Acontece que nas meninas, um dos dois cromossomos X ele permanece condensado, grudado na carioteca. É esse cromossomo X condensado que nós chamamos de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Esse corpúsculo de Barr ele é um indicador do sexo genético, ele é um indicador do sexo biológico. Ele é um indicador de que aquela célula pertence a uma fêmea. Essa cromatina sexual, ela também pode indicar algumas anomalias cromossômicas que a gente vai discutir num outro momento do nosso curso. Mas agora eu quero te apresentar em detalhes o cromossomo. Quando nós analisamos o cromossomo, é importante você saber que ele vai existir em duas formas diferentes. Ele vai existir na forma simples, ele vai existir na forma dupla. O cromossomo na forma simples, ele vai ser encontrado no final da divisão celular. Já o cromossomo na forma dupla, o cromossomo duplicado, ele vai ser encontrado no início da divisão celular. Esse cromossomo duplo, ele vai existir do início da divisão celular até a fase de metáfase. É por isso que muitos livros didáticos vão chamar esse cromossomo duplicado de cromossomo metafásico, já que na metáfase ele tem exatamente essa anatomia que a gente vai analisar daqui a pouco. Já o cromossomo simples, ele vai existir a partir da anáfase, e é por isso que muitos autores vão chamar esse cromossomo de cromossomo anafásico.
É muito importante também você anotar no seu caderno e não se esquecer que um cromossomo simples, ele possui uma única molécula de DNA. Já um cromossomo duplo, ele possui duas moléculas de DNA. Repare que nos dois casos nós temos um cromossomo. No primeiro caso, cromossomo duplo. No segundo caso, cromossomo simples. Duas moléculas de DNA, uma molécula de DNA. Quando a gente analisa um cromossomo duplicado, e você precisa copiar esse desenho no seu caderno, quando a gente analisa um cromossomo duplicado, nesse cromossomo duplicado nós vamos encontrar 6 partes. A gente está reparando que nesse cromossomo nós temos 4 braços. A primeira parte do cromossomo nós chamamos de braço. Esse cromossomo duplo, ele possui duas moléculas de DNA. A molécula de DNA da direita, a molécula de DNA da esquerda. Essas duas moléculas de DNA são exatamente iguais, são moléculas idênticas. Elas foram copiadas durante a intérfase. As duas metades iguais de um cromossomo vão formar a segunda parte do cromossomo, que nós chamamos de cromátide. Um cromossomo duplicado apresenta duas cromátides. Cromátide da direita, cromátide da esquerda. Ligando as duas metades iguais do cromossomo, nós vamos ver uma proteína de ligação, proteína que aqui eu simbolizei como número 3 no meu desenho. Essa proteína nós chamamos de coenzina. É a coenzina que une as duas cromátides irmãs mais ou menos na região central do cromossomo. Você está percebendo que a área de ligação entre as duas cromátides irmãs, entre as duas metades iguais, ela é menos condensada do que a região dos braços do cromossomo. Essa região menos condensada nós chamamos de centrômero. O centrômero é muito importante para a gente classificar o cromossomo, mas isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco. Nos lados do cromossomo, lado direito e lado esquerdo, nós encontramos proteínas que vão cuidar da migração dos cromossomos durante a divisão celular. Essas proteínas que vão garantir a migração dos cromossomos em polos opostos da célula, nós vamos chamar de cinetócoros. Cinetócoros são proteínas envolvidas no movimento dos cromossomos durante a divisão celular. Em alguns cromossomos, nem todos, nós vamos encontrar também uma região menos condensada e uma bolinha na ponta do cromossomo. Essa bolinha nós chamamos de zona SAT ou satélite. Na zona SAT ou satélite, nós vamos ter genes envolvidos na síntese de RNA ribossômico. Esses genes também estão envolvidos na organização do nucleolo. Por isso a gente vai chamar isso aqui também de região organizadora do nucleolo. Eu disse para vocês que o centrômero ele pode ser usado na classificação do cromossomo. Quando nós olhamos a posição do centrômero, nós podemos classificar o cromossomo de 4 maneiras possíveis. Quando o centrômero está mais ou menos no meio do cromossomo, esse cromossomo é chamado de metacêntrico. Quando o centrômero está um pouco acima do meio do cromossomo, esse cromossomo é chamado de acrocêntrico. Quando esse centrômero está bem abaixo do meio do cromossomo, esse cromossomo é chamado de submetacêntrico. E quando o centrômero está no final do cromossomo, ele vai ser chamado de telocêntrico. Repare que lá na sua prova, seja Enem, seja vestibular, o cromossomo pode aparecer na forma duplicada ou pode aparecer na forma simples. É a posição do centrômero que determina como é que nós vamos classificar esse cromossomo. E agora você precisa pegar o seu caderno para poder anotar alguns conceitos fundamentais ligados à estrutura genética de um núcleo. O conjunto de todas as moléculas de DNA de uma célula nós chamamos de genoma. Quando a gente analisa o genoma de uma célula qualquer, em geral a gente analisa o lote de cromossomos da célula haploide, ou seja, a gente vai analisar o conjunto de cromossomos que estão presentes nos gametas. Quando a gente analisa qualquer animal, a gente vai perceber que esse animal vai ter 2 tipos de células. A célula gamética, espermatozoide e óvulo, e a célula somática, qualquer outra célula que não é gameta. Em cada espécie, os cromossomos de uma célula somática, eles vão ter formato específico, eles vão ter tamanho específico, eles vão ter características específicas. O conjunto de características dos cromossomos exclusivos de uma célula somática de determinada espécie, a gente vai chamar de cariótipo. Em outras palavras, o cariótipo é o conjunto de características dos cromossomos exclusivos de uma espécie. Normalmente, quando a gente vai analisar o cariótipo de um organismo, quando a gente quer analisar o cariótipo de uma célula somática, nós fazemos a análise fotográfica dos cromossomos. A análise fotográfica dos cromossomos nós chamamos de ideograma. Várias questões do Enem e várias questões de vestibular
pedem para você fazer a análise do ideograma de uma célula somática. E analisando esse ideograma, você vai buscar ali se existem cromossomos a mais, se existem cromossomos a menos, se o cromossomo ele tem um pedaço a mais, se o cromossomo tem um pedaço a menos. Isso é a análise do ideograma, do cariótipo de uma célula somática. Não se esqueça então que cariótipo é o conjunto de características normais dos cromossomos de uma célula. Cariótipo é a análise fotográfica dos cromossomos de uma célula somática de acordo com o cariótipo normal. Pessoal, uma outra coisa também muito importante da gente entender. Existem células que têm apenas cromossomos diferentes entre si. Células que têm cromossomos diferentes entre si, nós chamamos de células haploides ou células N. Repare aqui que a célula haploide, ela pode ser haploide de cromossomo simples, ela pode ser haploide de cromossomo duplicado. Em todo caso, você percebe que os cromossomos eles são anatomicamente diferentes. Isso é uma célula haploide. Exemplo clássico de célula haploide são espermatozoide e óvulo. Gametas de todos os animais e gametas vegetais também são todos haploides. Em geral, quando a gente fala de um animal ou de uma planta, nós vamos perceber que no corpo do animal da planta, os cromossomos eles estão agrupados lá no núcleo aos pares. Nesse caso, então, a gente vai falar em célula diploide ou célula 2N. Aqui você tem uma célula diploide com cromossomos simples. Aqui você tem uma célula diploide com cromossomos duplicados. Em geral, qualquer célula do nosso corpo que a gente vai chamar de célula somática é uma célula diploide. Célula somática é qualquer célula do corpo que não seja gameta, não é espermatozoide, não é óvulo. Muito raramente os cromossomos podem aparecer aos trios. E aí, nesse caso, nós vamos ter uma célula triploide. Repare que aqui a gente tem uma célula triploide com cromossomos simples, célula triploide com cromossomos duplicados. Célula triploide também representada por célula 3N. Pessoal, percebam também que aqui a gente vai analisar a quantidade de cromossomos de cada núcleo. Cada bolinha dessa está representando um núcleo, ok? Então aqui a gente tem uma célula haploide com 3 cromossomos. 3 cromossomos simples, 3 cromossomos duplicados. Quantas moléculas de DNA tem essa primeira célula haploide? 3 moléculas de DNA. Quantas moléculas de DNA tem essa outra célula haploide? 6 moléculas de DNA, já que aqui cada cromossomo está duplicado, cada cromossomo tem 2 moléculas de DNA. Já quando a gente analisa a célula diploide, essa célula diploide ela tem 6 cromossomos. 6 cromossomos simples, 6 cromossomos duplicados. Quantas moléculas de DNA essa célula tem? 6. Quantas moléculas de DNA essa outra célula tem? 12, porque cada cromossomo tem 2 moléculas de DNA. Para representar essa primeira célula haploide, vamos representar como N igual a 3. É a quantidade total de cromossomos que ela possui. Ela só tem um N igual a 3. Essa célula diploide ela tem 6 cromossomos. Quantidade total de cromossomos, 6. Os cromossomos estão aos pares, representamos isso por 2N. Cromossomos par a par. 2N igual a 6, N igual a 3. Na célula triploide, 9 cromossomos simples, 9 cromossomos duplicados, 9 moléculas de DNA, 18 moléculas de DNA. Para representar a célula sendo triploide, ela vai ter cromossomos aos trios, 3N. 3N igual a 9, N igual a 3. Em cada espécie de ser vivo, existe uma quantidade específica de cromossomos. Essa quantidade específica de cromossomos varia de espécie para espécie. Na nossa espécie, nós temos exatamente 46 cromossomos. Isso quer dizer que em cada uma das nossas células existem 46 cromossomos. Esses cromossomos que existem lá no núcleo são divididos em 2 tipos principais. Primeiro, a gente vai ter os cromossomos autossômicos. Carregam genes que vão determinar todas as nossas características, exceto as características sexuais. Eles são chamados de autossomos e nós temos 44 cromossomos autossomos dos 46 que nós carregamos. Nós vamos ter também um par de cromossomos sexuais, são os cromossomos alossômicos. Esses cromossomos vão definir características específicas do sexo e a gente vai chamar, nas meninas, esses 2 cromossomos de XX. E nos meninos, esses cromossomos vão ser chamados de XY. A primeira célula diploide que alguém apresenta é o zigoto. O zigoto é a primeira célula do organismo que vai, por mitose, produzir o organismo inteiro. O zigoto vai ser formado pela união do óvulo com o espermatozoide. Quando nós observamos espermatozoide e óvulo,
nós vamos perceber que cada um deles carrega um lote haploide de cromossomos. Na fecundação, o zigoto passa a apresentar um lote diploide de cromossomos. Os cromossomos eles vão aparecer aos pares. Esses pares de cromossomos nós chamamos de pares homólogos. Eu acho que você deve ter aprendido muita coisa interessante nessa aula, você deve ter aprendido muita coisa diferente. Espero que você tenha anotado bastante e tenha aprendido bastante. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like. Se ficou alguma dúvida, coloca suas dúvidas aí no comentário. Se você quer fazer contato comigo, use aí as redes sociais. Na nossa próxima aula, nós vamos discutir a respeito de ciclo celular e vamos falar a respeito de mitose e a respeito de meiose. Eu espero você até a próxima aula. Tchau!